pessoal, vamos começar aí, né, da continuação a nossa aula, né? Hoje eu vou pegar um quadrinho pequeno aqui, só improvisar para que a gente possa concluir a nossa aula de amanhã, tá? Então, olha só, na aula passada nós estudamos aí as soluções, vimos que as soluções nada mais são do que misturas homogêneas, então nós vimos também, né, que nós vivemos aí constantemente um mundo cheio de misturas, né? É muito difícil você falar que você tem uma substância pura, né, se todas as substâncias estão em contato uma com a outra. O próprio ar atmosférico, né, pelo fato aí dele se encontrar no estado gasoso, as moléculas, né, as partículas, elas estão praticamente disseminadas no meio, distribuídas no meio, né? Então, se eu tiver um recipiente que tem uma substância que ela é pura e ela estiver em contato com o ar atmosférico, a gente já vai perceber que ela já deixa de ser pura, né, e ela passa a ser uma mistura, tá? Então, vamos lá. Então, ontem nós estudamos aí, né, classificações das soluções. Nós vimos que as soluções elas podem ser classificadas quanto à natureza do soluto, né, que ela pode ser molecular ou iônica, ela pode ser classificada como através dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né, que a gente já comentou, e também através de um fator aqui, olha, de uma característica muito importante que é o coeficiente de solubilidade, tá? Esse aí seria o mais importante. Você fala, Lorenza, por que ele é o mais importante? Porque é através do coeficiente de solubilidade que a gente vai analisar uma solução, né? Que a gente vai classificar a solução, né? Igual eu falo, essas soluções, elas estão constantemente na nossa vida, não é isso? Quando você vai fazer um suco, não é isso? Você tem que colocar água e o pozinho, eles têm que estar na mesma proporção para você ter um suco ideal para beber. Não é isso? Ó, igual eu comentei com vocês, você pegou lá uma garrafinha de suco e lá ele fala quantos ml do suco você tem que dissolver na água, né? Justamente para que você possa perceber que você tem aí uma solução limite, que um suco agradável para se beber, né? Então, quando a água e o suco eles são proporcionais entre si, nós falamos que a solução é uma solução saturada, tá bom? Olha, então vamos lá. Como que nós vamos classificar a solução a partir do coeficiente de solubilidade? Então, o coeficiente de solubilidade, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, ele é a mesma coisa que dissolução, né? Na verdade, seria solúvel. Então, ele vai indicar a capacidade que o soluto tem, né? Qual é a capacidade do sistema de ser dissolvido em uma certa quantidade de água para se ter uma solução limite. Essa solução limite é onde soluto e solvente, eles são proporcionais entre si, tá? Olha, então eles têm que ser proporcionais entre si para a gente ter uma solução saturada, tá? Olha, então olha, uma coisa muito importante que eu quero que vocês analisem, olha, o coeficiente de solubilidade versus a massa, né? Olha, eles são diretamente proporcionais. Então, olha, se o coeficiente de solubilidade ele indica a dissolução, né, a solubilidade, quanto maior a quantidade, a massa, maior vai ser a quantidade de partículas que vão ser dissolvidas no sistema, né? Então, o coeficiente de solubilidade é diretamente proporcional à massa. Então, se eu tiver aqui 20 gramas do soluto, de um soluto X, e tiver 70 gramas de um soluto X, né? Com certeza, nós sabemos aqui, olha, que os 70 gramas tem maior quantidade de partículas. Então, quer dizer que as capacidades de dissolução dele também vai ser maior, tá? Agora, em relação à água aqui, a gente não vai analisar, porque nós vamos praticamente trabalhar uma quantidade referencial. Ah, eu poderia ter aqui 100 ml de água? Sim, né? O coeficiente de solubilidade, o próprio problema ele vai te dar. Então, o que eu peço para vocês guardarem, o coeficiente de solubilidade e massa são diretamente proporcionais, tá bom? Agora, olha só, vamos lá. A partir do coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar a solução em supersaturada, insaturada e saturada, né? Então, vamos lá, insaturada, saturada, né, que eu já escrevi aqui, olha, tá vendo? Ó, ela vai
vai ser saturada, né? Olha, então vamos lá, ó, insaturada, saturada e supersaturada, tá? Quando é que a solução é saturada, que nós falamos de solução limite? Quando o soluto ele for proporcional à quantidade de solvente, igual eu falei do suco lá, que eu falo sempre, lá, o fresh, deixa eu mudar. Então lá no fresh, no saquinho, tá 85 gramas, né, do soluto, do pozinho, para ser dissolvido em 100 gramas de água. Tudo bem? Olha que legal. Agora, se você colocar 100 gramas de água em 1 litro de água, 1 minuto que eu vou pegar aqui o saquinho, né, o pacotinho, e vocês vão ver para vocês entenderem melhor, tá? Vamos fingir que nós estamos dentro da sala de aula, né, galerinha? É bom que fica mais fácil para nós, né? Então, olha só aqui, olha, eu trouxe aqui o tanque para vocês observarem. Olha, para cada 25 gramas, né, aqui, olha, do pozinho, nós vamos dissolver em 1 litro de água. Tá vendo aqui, olha, tá dando para perceber? Né? Essa quantidade que é proporcional entre si. Então, vou considerar que aqui, ó, os 25 gramas do soluto, que vai ser dissolvido em 100 gramas de água, né? Para ter uma solução saturada. Então, aqui é como se fosse 25 gramas em 1000 gramas de água, tá? É como se fosse assim, estou dando um exemplo, porque 1000 gramas em 1000 ml de água, que equivale a 1 litro. Tá? Então, o tanque aqui, igual eu mostrei para vocês, para ter uma solução saturada, nós vamos utilizar 25 gramas em 1 litro. Então, vamos supor que vou falar assim, não, eu quero gastar pouco pozinho, né? Se eu quero gastar pouco pozinho, eu vou colocar 10 gramas do pó e 1 litro de água. Então, o que a gente pode perceber? Nós vamos perceber, né, que a nossa solução ela vai ficar o quê? O nosso suco vai ficar fraco, a gente até fala choco, né? Então, quer dizer, é uma solução? Sim, porque é uma mistura homogênea, né? Só que já atingiu o ponto ideal? Não, não atingiu o ponto ideal porque nós não vamos precisar de 10 gramas, nós vamos precisar de 25 gramas, né? Agora você fala assim, vou economizar aqui, né? Vou economizar água, vou colocar os 25 gramas e vou colocar meio litro de água. Então, se eu fizer isso, olha, eu vou ter uma solução concentrada, não é isso? Ó, o suco vai ficar forte, eu não vou conseguir beber, tá vendo? Olha, então, o ideal vai ser, no caso aqui do tangue, vai ser 25 gramas de soluto para 1 litro de água, tá? Agora, aqui nós estamos se tratando de quê? De substâncias químicas, né? Porque aí, no caso do tanque, fica tranquilo, porque ele já está te dando valor. Agora, quando você não souber uma substância, né, qual seria a quantidade ideal para você ter uma solução saturada? Então, eles vão ser obrigados a te dar o valor desse coeficiente de solubilidade. E a gente vai aprender a analisar o coeficiente de solubilidade através de um gráfico, tá? Então, vamos lá, olha só. Quando a massa do soluto, que for dissolvida em 100 gramas de água, olha, eu vou classificar, ela atingiu o coeficiente de solubilidade? Sim, o coeficiente de solubilidade representa a solução saturada, tá? Então, olha só, se o sistema ele atingiu o coeficiente de solubilidade, a massa do soluto e a massa do solvente, que é 100 gramas de água, proporcional entre si? Sim, a solução é saturada. Vamos supor que ao invés, né, de eu usar a massa, né, correspondente à saturação, eu vou usar uma massa inferior, igual eu falei para vocês aqui do tanque, né? Eu preciso de 1 litro e eu vou usar 10 gramas. Então, quer dizer que eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade, porque o coeficiente de solubilidade é 25 gramas para cada 1 litro. Então, olha, se eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade, a solução ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, a quantidade de soluto vai ser menor do que a quantidade de solvente. Logo, a solução vai ser insaturada, tá? Agora, vamos
considerar que você vai adicionar a massa a mais, né, de soluto do que o coeficiente de solubilidade. Não é isso? Ó? Então, eu vou ter aqui excesso de soluto. Então, a minha solução ela vai ser supersaturada, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que a solução supersaturada, ela também é homogênea. Você vai falar lá, mas tem excesso de soluto. Então, dependendo da temperatura, você vai ter bem uma solução concentrada, né? Então, ela vai ser classificada como supersaturada. Se caso você resfriar o sistema, o que vai acontecer? Você resfriando o sistema, vou tentar fazer aqui um desenho aqui para vocês, tá? Você resfriando o sistema, olha, primeiramente você tem aqui, né, a solução saturada, onde você tem aqui, olha, uma mistura homogênea, quer dizer que todas as partículas estão distribuídas, dissolvidas ao longo do solvente. Então, vamos supor que ela está numa temperatura de 40 graus Celsius. Quando você resfriar o sistema, essas partículas vão deixar de se movimentar. Então, olha, você vai perceber que com o passar do tempo, com a temperatura mais baixa, essas partículas elas vão ficar depositadas no fundo do recipiente. Tá? Olha, elas vão ficar depositadas no fundo do recipiente. Então, na verdade, o excesso de soluto que você tem naquela temperatura, ele vai afundar, ele vai sedimentar, tá? Então, cuidado. Só que aqui é o seguinte, você tem excesso de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, como que a gente pode classificar essa solução? Né? Onde nós vamos depositar, onde o soluto, o excesso de soluto deposita no fundo do recipiente, nós vamos falar que a solução ela é saturada, e ela é saturada, só que ela tem corpo de fundo. Se a gente remover esse corpo de fundo, se a gente fizer uma filtração, nada vai interferir no coeficiente de solubilidade, tá? Então, aqui nós vamos chamar de corpo de fundo. Meu quadro está muito pequenininho, né? Ó. Então, nós vamos chamar aqui, olha, de corpo de fundo. Corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Ou que a gente chama também de PPT, na verdade seria o precipitado. Aí você fala assim, Laurence, se eu aquecer novamente o sistema? Se eu aquecer novamente o sistema, a gente vê que essas partículas elas vão dissolver, vão distribuir ao longo da solução, tá? Então, isso aqui é muito importante. Você fala, se eu deixar em repouso? Se deixar em repouso, a temperatura também, né? Ela pode variar. Se deixar em repouso, ele vai depositar no fundo do recipiente. Não estou falando muito de temperatura, nós vamos ter uma aula só relacionando aí o coeficiente de solubilidade versus a temperatura, tá bom? O exemplo que eu sempre dou também para o pessoal é o seguinte, eu quero tomar uma água doce, né? Eu estou com os nervos na flor da pele, estou nervosa, vou tomar água doce. Aí você vai lá, pega um copo que tem de 200 ml, 250 ml, e você vai lá e vai colocando açúcar. Chega um determinado instante que o açúcar, ele deixa de dissolver, né? Quando o açúcar deixar de dissolver, o que significa isso? Que a quantidade de água e açúcar que era proporcional entre si já atingiu o coeficiente de solubilidade. Ou seja, a quantidade de água que é proporcional à quantidade de açúcar, né, já fez a dissolução daquele açúcar. Tá? Então, o açúcar dissolveu naquela proporção de água. Mas está havendo formação de açúcar no fundo, está tendo desperdício de açúcar. Porque a água não vai mais dissolver aquele açúcar, a não ser que você adiciona mais água. Tá? Aí você fala, mas eu estou achando que está mais docinho, mas não está. Se você quiser filtrar, fazer uma filtração, você vai perceber que a solução, né, da água doce vai ser a mesma. O que você pode achar que ela está mais doce é porque você está ingerindo partículas de açúcar, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei um exemplo aqui para vocês. Só hoje que esse quadro vai ser pequenininho, tá? Então, olha só, eu te dei um exemplo aqui, onde eu vou usar aqui, olha, uma substância qualquer, que eu chamei aqui de substância X,
onde o coeficiente de solubilidade da substância X é 36 gramas de X para ser dissolvido em 100 gramas de água. Então, quer dizer que eu necessito, né, a solução vai precisar de 36 gramas do soluto para ser dissolvido em 100 gramas de água. Então, como aqui é o valor do coeficiente de solubilidade, então nós vamos ter aqui uma solução saturada, tá? Então, olha que chique. Aí eu vou falar assim, mas dentro do meu sistema, eu vou usar 30 gramas do soluto em 100 gramas de água. Então, o soluto ele vai dissolver em 100 gramas de água, mas ele já atingiu o coeficiente de solubilidade? Não, o soluto e o solvente não são proporcionais entre si, né? Então, quer dizer que vai haver falta de... Vai faltar 6 gramas do soluto para que o sistema atinja o coeficiente de solubilidade, né? Soluto e solvente sejam proporcionais entre si, tá? Agora, olha isso aqui, se eu utilizar 40 gramas. Se eu utilizar 40 gramas, olha, eu necessito 36 gramas. Eu utilizei 40 gramas, isso quer dizer que eu vou ter excesso de soluto, excesso de substância X. Excesso de quanto? Excesso de, 40 menos 36, 4. 4 gramas vai ser o excesso de soluto, que nós vamos chamar de corpo de chão ou corpo de fundo, ou simplesmente nós vamos chamar de precipitado. Então, vamos lá. Então, nesse caso, se eu usar 30 gramas, eu não atingi o sistema não atingiu o coeficiente de solubilidade. A reação está sendo comigo. Então, nós vamos classificar a solução como insaturada, tá? Se eu adicionar 40 gramas, é aquele caso que eu falei para vocês aqui, olha, tá vendo? Aqui, vamos supor, eu preciso de 36 gramas de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Ah, só que eu adicionei 40. Se eu adicionei 40, na verdade, aqui, ó, eu vou tomar isso como exemplo, eu vou ter 4 gramas de corpo de chão. Tá vendo? Ah, eu quero te retirar. Pode fazer uma filtração, né? A filtração é um processo de separação de mistura, onde nós vamos separar um sólido de um líquido, tá? Aí, nesse caso, nós vamos ter a solução saturada. De todo jeito, ela já é saturada, tá? Olha, ao contrário se eu falar, que a gente comentou da água e da areia. Se eu pegar água e areia, primeiramente, eu não posso falar que é uma solução com corpo de fundo. Por que eu não posso? Porque a areia não dissolve na água, né? Então, quando a areia depositar, você deixar o sistema em repouso e ela ficar depositada, sedimentar lá no fundo do recipiente, tá? Você vai verificar que embaixo nós temos a areia, né? Em cima nós temos a água. Então, nesse caso, olha, nós não temos excesso de areia. A areia é uma outra substância que é solúvel na água. Aqui não, olha. Aqui nós temos excesso do soluto, né? Daquele soluto que dissolveu na água. Então, qualquer parte aqui, olha, do sistema, ele vai ser uma mistura homogênea, né? Então, que vai ser uma água doce, tá? Então, quer dizer que, olha que chique, aqui o corpo de fundo é a mesma substância que está dissolvida na água, tá? Então, nesse caso, a solução ela vai ser supersaturada ou saturada com corpo de fundo, tá? Galera, isso aí é muito fácil, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E uma coisa importante que nós vamos ver na próxima aula é sobre as curvas de solubilidade, tá? Ó, as curvas de solubilidade, ela na verdade ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é através dela que nós vamos identificar qual é o valor do coeficiente de solubilidade para cada substância, tá? Então, outra coisa importante, nós vamos ver que esse coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura. Então, nós vamos interpretar uma curva de solubilidade, onde nós vamos variar a temperatura versus o coeficiente de solubilidade, tá? Então, vou fazer um outro vídeo, que eu vou fazer vídeos menores aqui, porque o meu quadro aqui não está muito legal não, tá? Mas isso aí é um método alternativo mesmo. Tchau, tchau, até daqui a pouco.